Bem-vindos ao nosso 18º resumo comentado da Bíblia, Mateus capítulo 15, versículos 29 a 32, Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Jesus cura coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos que puseram aos pés de Jesus. Mateus capítulo 15, versículos 33 a 39, Marcos capítulo 8, versículos 1 a 9. A segunda multiplicação de pães e peixes. A multidão que o seguia havia 3 dias, acompanhando-os, e não tinha o que comer, e Jesus, na sua imensa bondade, manda os discípulos alimentarem. No entanto, dessa vez tinha apenas 7 pães e uns poucos peixinhos. Jesus faz a multiplicação e alimenta 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e sobra 7 cestos. Em apresentação passada, discorremos sobre esse fato na primeira multiplicação de pães e peixes. Lucas capítulo 14, versículos 7 a 14, tem a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Diz Jesus que não devemos ocupar os primeiros lugares, e sim os últimos, pois, se ocupar os primeiros lugares, pode chegar o dono da festa e te pedir o lugar. Já se sentar nos últimos lugares, poderá o dono da festa te pedir para aproximar. E o ensinamento é: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Ensina ainda que quando dermos uma ceia, um jantar, uma festa, devemos fazer sem pensar em retribuição de nossos convidados. Temos que fazer por amor, como vamos ver na sequência de Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. Fala a parábola da grande ceia, onde se convidou muitos e os convidados escusaram em ir à ceia ou à festa. Isso é o que pode nos acontecer em querer, às vezes, que certas pessoas vão à nossa ceia e essas poderão recusar e seremos obrigados a chamar outras pessoas, ou passaremos o vexame da nossa festa não ter convidados ou poucos convidados. Mateus capítulo 16, versículos 1 a 12, com o fermento dos fariseus. Está em Marcos também, capítulo 8, versículos 10 a 21, onde os mesmos pediram que Jesus mostrasse algum sinal do céu, e Jesus disse que nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, uma alusão aos 3 dias que Jonas ficou na barriga do peixe, que seria o tempo de 3 dias para Jesus reaparecer após sua crucificação. Jesus adverte os discípulos para cautelar do fermento dos fariseus e saduceus, ou seja, ter cuidado com a doutrina deles. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, Jesus cura um cego em Betsaida. Essa passagem é interessante pelas palavras e a forma da cura realizada por Jesus. Trouxeram-lhe e rogaram-lhe, ou seja, não parecia que o cego, por vontade própria, tenha procurado Jesus. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ora, por que Cristo teve que retirar o cego da aldeia, da sua casa, do seu conforto? E Cristo, cuspindo e impondo as mãos, geralmente só impunha as mãos, pergunta ao cego se via alguma coisa, e aí o cego disse que via homens como árvores. Cristo volta a impor as mãos nos olhos, e aí ele é curado, e Cristo diz: não entres na aldeia. Esta passagem demonstra a reticência do cego em reconhecer os seus erros. Após o Cristo lhe mostrar que deveria sair do seu conforto e voltar a sua vida para Deus, para o amor, esse cego aos poucos vai tornando a ver, vai entendendo que sua vida possa ser feliz em companhia do Cristo, e Cristo afirma: não voltes a pecar, não caia nos mesmos erros, não volte à sua aldeia, à forma de vida que levava anteriormente. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 23, Cristo pergunta aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Está em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33, Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22, João capítulo 6, versículos 66 a 69. Ou seja, o que dizem as pessoas sobre o que seria ele, Cristo? E os discípulos respondem: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou um dos profetas. Demonstram claramente que os judeus acreditavam na reencarnação e davam o nome de ressurreição. Cristo diz: e vocês? Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Cristo diz: bem-aventurado é ele que não foi a carne e sangue quem revelou, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, não foi por herança genética, pelo corpo físico que revelou, e sim por Espírito, inspiração de Deus. E diante disso, Cristo diz a eles: sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Cristo terá como alicerce a fé, o conhecimento fixado em nosso espírito. E quando estivermos com Cristo no coração, com o amor no coração, estaremos livres do chamado Satanás, chamados espíritos imundos, dos chamados espíritos inferiores. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Ou seja, com a fé, o conhecimento e o amor teremos a confiança do Cristo. Cristo dará as chaves da sua casa para que possamos entrar e sair quando necessitarmos, pois tudo que fizermos estará de acordo com as leis de Deus, a lei do amor. Cristo em seguida solicita que nenhum apóstolo diga quem ele é. Cristo explica o que terá que passar: ser crucificado e ressuscitar, reaparecer no terceiro dia, cumprindo as Escrituras. O próprio Pedro, tão elogiado por Jesus, diz: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Cristo repreende: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mostra o que demonstra Satanás para Cristo: todo pensamento ou toda influência contrária às coisas de Deus. Satanás não personalifica um ser, e sim um estado de coisa, uma influência desprovida de amor. Cristo mesmo diz que outra passagem que somos deuses, mas enquanto não amarmos uns aos outros, e principalmente Deus, somos hipócritas, maus, demônios, Satanás, Beelzebus, espíritos imundos, espíritos impuros. Pedro, que ora fora elogiado por sua fé e seu conhecimento, dar-se-ia até as chaves do céu, imediatamente é chamado de Satanás. Seria uma tremenda hipocrisia, ou melhor, contradição de Cristo. Mas como mencionamos, Cristo é a verdade, e quanto as atitudes são boas, essas são ligadas a Deus, e quando são más, estão ligadas ao maligno, e nem sempre é o maligno que é o culpado, e sim o próprio homem. Ficamos por aqui, e não percam o nosso 19º resumo comentado da Bíblia. Que Deus nos abençoe.